Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja bem-vindo. E comenta aí, de qual cidade você está vendo essa história? O cheiro de terra molhada era tudo o que eu tinha. O som dos próprios passos, a única companhia. A pele queimada de sol marcava os dias que eu contava apenas pela posição das sombras. O olhar seco havia muito tempo desaprendido a encontrar beleza nas coisas simples. O peito largo, que um dia carregou honra da minha gente, agora só carregava raiva. Uma raiva surda que roía por dentro como cupim em madeira velha. 3 anos. 3 anos desde que perdi tudo para o álcool. A mulher que sorria quando eu chegava em casa. O filho que corria ao meu encontro com os braços abertos. A paz que existia no silêncio compartilhado ao final de cada dia. Tudo se desfez numa noite chuvosa, quando as mãos trêmulas de bêbado não conseguiram segurar o volante. O acidente marcado pela culpa não matou apenas eles. Matou quem eu era. Aquele guerreiro apache que um dia foi referência de coragem na tribo, agora se enterrava na mata feito sombra viva. Não aceitava conversa, evitava olhares. E se havia algo que me envenenava mais do que a dor, eram crianças. Crianças riam, gritavam, choravam. E tudo isso lembrava o que eu mais queria esquecer. O filho pequeno que não consegui salvar. Seus olhos escuros que brilhavam quando eu chegava. As mãos minúsculas que se agarravam no meu dedo. A respiração suave que eu escutava durante as noites em que ficava acordado só para ter certeza de que ele estava bem. A pior prisão é aquela que a gente constrói por dentro. Fazia dias que eu caminhava pelas trilhas do Cerrado Goiano, seguindo um roteiro que só eu conhecia. Dormia ao relento quando o céu permitia, em cavernas quando a chuva insistia. Comia o que a terra oferecia. Bebia a água dos córregos. Falava apenas com o vento e, mesmo assim, raramente. As serras do Jalapão se estendiam à minha frente como uma ferida aberta no horizonte. O sol cortava a pele através da camisa rasgada. O suor escorria, misturando-se com a poeira que grudava no rosto. Cada passo era um lembrete de que eu estava vivo, mesmo não querendo estar. Às vezes, quando o vento mudava de direção e trazia o som distante de alguma criança brincando em algum vilarejo perdido, eu sentia o peito apertar. Lembrava do pequeno cobertor azul, do último olhar que meu filho me deu antes do silêncio eterno, da promessa que quebrei de sempre protegê-lo. Desde aquele dia, eu nunca mais olhei para uma criança sem sentir dor no peito. Era como se cada riso infantil fosse uma lâmina cortando a ferida que se recusava a cicatrizar. O céu começou a escurecer mais cedo que o normal. Nuvens pesadas se acumulavam no oeste, prometendo mais uma noite de chuva. Eu conhecia bem esses sinais. Cresci lendo o tempo nas nuvens, no vento, no comportamento dos pássaros. Precisava encontrar abrigo antes que a tempestade chegasse. A trilha desceu por uma encosta íngreme, serpenteando entre pedras soltas e arbustos espinhosos. Meus pés descalços conheciam cada tipo de terreno, cada perigo oculto. A sola calejada pisava firme mesmo nas pedras mais traiçoeiras. Foi quando cheguei ao sopé da serra que ouvi o primeiro trovão. Distante ainda, mas carregado da promessa de um temporal forte. O ar ficou mais denso, carregado de eletricidade. Os cabelos do braço se arrepiaram. Precisava decidir. Seguir em frente e arriscar ser pego pela chuva no meio do nada, ou procurar um lugar seguro para passar a noite. A segunda opção venceu quando vi os primeiros relâmpagos cortando o céu escuro. Conhecia uma cabana abandonada a cerca de 2 quilômetros dali. Um velho garimpeiro havia construído décadas atrás, antes de desistir da sorte e sumir mata adentro. Eu havia usado o lugar algumas vezes antes. 4 paredes de madeira, um teto que não vazava muito, uma lareira que ainda funcionava. Não era muito, mas era o suficiente para uma noite. Acelerei o passo.
A primeira gota de chuva tocou meu rosto quando eu ainda estava a meio caminho. Depois vieram outras, espaçadas no início, depois mais frequentes. O cheiro da terra molhada se intensificou, trazendo consigo memórias que eu preferia manter enterradas. Quando finalmente avistei a cabana, a chuva já havia se transformado num aguaceiro. Corri os últimos metros, empurrei a porta de madeira que rangia nos gonzos enferrujados e entrei no abrigo escuro. Dentro, o silêncio era diferente. Não era apenas a ausência de som. Era a presença pesada da solidão. Acendi um pequeno fogo na lareira com galhos secos que havia deixado ali na última visita. As chamas começaram a lamber a madeira, projetando sombras dançantes nas paredes. Sentei no chão de terra batida, encostado na parede mais afastada da porta. A chuva martelava no telhado de zinco como punhos desesperados, batendo numa porta que nunca se abriria. O som ecoava no espaço vazio, amplificado pela ausência de qualquer outra coisa que pudesse absorvê-lo. 3 dias. 3 dias desde que havia falado com outro ser humano, se é que podia chamar de conversa o grunhido que dei para o comerciante quando comprei mantimentos no último povoado. 3 dias ouvindo apenas o barulho da chuva e o eco vazio dos meus próprios pensamentos. Fechei os olhos e tentei não pensar. Tentei me concentrar apenas no som da chuva, no calor do fogo, no cansaço que pesava nos músculos. Mas a mente sempre encontrava um jeito de voltar para os lugares que mais doíam. A tempestade lá fora rugiu mais forte, como se o céu estivesse descarregando toda a raiva acumulada. E eu ali, sozinho numa cabana perdida no meio do nada, carregando um peso que parecia aumentar a cada dia que passava. Não sabia ainda, mas aquela seria a última noite que eu passaria verdadeiramente sozinho. O sol nasceu por entre as nuvens dispersas, pintando o céu de um laranja pálido que prometia mais chuva antes do meio-dia. Eu havia dormido pouco. O costume de ficar alerta mesmo dormindo nunca me abandonou. Qualquer ruído estranho me despertava. O silêncio também. Saí da cabana com os músculos doloridos. A chuva da noite anterior havia deixado o ar mais limpo, carregado do cheiro doce de folhas molhadas e terra revirada. Pisando na lama macia, caminhei até o pequeno córrego que corria próximo dali. A água desceu gelada pelo rosto quando me abaixei para beber e lavar o suor da noite mal dormida. O plano era simples: seguir pela trilha principal até encontrar a estrada de terra que levava ao povoado de São Félix, cerca de 15 quilômetros dali. Precisava repor os mantimentos e talvez conseguir algum trabalho temporário, qualquer coisa que me desse moedas suficientes para mais alguns dias de isolamento. Arrumei a mochila gasta, apaguei os últimos carvões da fogueira e tranquei a porta da cabana. Não que houvesse algo de valor lá dentro, mas era uma questão de respeito com quem construiu aquele abrigo. A trilha subia por um morro coberto de pequizeiros e buritis. Meus pés descalços encontraram o ritmo familiar da caminhada. Passo após passo, respiração controlada, olhos sempre alertas para os sinais que a mata oferecia. Era assim que eu funcionava. Um passo de cada vez, um dia de cada vez, evitando pensar muito à frente. O céu foi escurecendo conforme eu andava. Nuvens cinzentas se acumulavam novamente, pesadas de chuva não despejada. O vento mudou de direção, trazendo aquela umidade densa que antecede as tempestades fortes. Conhecia bem esses sinais. Em menos de 1 hora estaria chovendo de novo. Foi quando desci uma encosta mais íngreme que eu os vi. À frente, na curva da trilha, uma mulher vinha sozinha. Carregava um bebê no colo, puxava pela mão 2 meninos pequenos. Os 3 estavam descalços, molhados ainda da chuva da noite anterior, com roupas que pareciam ter sido lavadas no próprio corpo, exaustos. Mas ela caminhava firme, sem pressa desnecessária, sem o desespero que eu esperaria ver numa situação assim. Parei.
Cada fibra do meu corpo gritou para eu virar e tomar outro caminho. Crianças. Eram crianças. E a última coisa que eu queria ou precisava era estar perto de crianças. Mas havia algo naquela mulher. Talvez a firmeza nos ombros, talvez o jeito como ela segurava o bebê mesmo tremendo de frio, que me fez travar os pés no chão. Ela não tinha o olhar de quem pede esmola. Tinha o olhar de quem protege o que ama, custasse o que custasse. Quando ela me viu, não baixou os olhos, não sorriu falsamente. Apenas parou e esperou que eu me aproximasse. Os meninos se esconderam meio atrás dela, mas sem medo exagerado. O bebê no colo dormia, alheio a tudo. A casa caiu com a enchente, ela disse, quando cheguei perto o suficiente para ouvir sua voz. Era uma voz cansada, mas firme, sem lamentação. O pai dele sumiu. Não tenho para onde ir. Só preciso de um lugar seco para passar a noite. Não era um pedido. Era uma constatação, como se ela estivesse apenas informando os fatos, deixando que eu decidisse o que fazer com eles. Olhei para os meninos. O mais velho, uns 6 anos, me encarava com uma seriedade que nenhuma criança deveria ter. O do meio, menor, mais frágil, observava em silêncio, como se já tivesse visto coisa demais para tão pouca idade. O bebê no colo da mãe tinha a pele quente demais. Mesmo à distância, eu podia ver que estava começando a febrar. Eu poderia ter virado o rosto. Deveria ter virado. E quase virei. Mas havia algo naqueles olhos, dela, não das crianças, que me lembrou de quando eu mesmo precisei de ajuda e não encontrei. Havia dignidade naquela mulher. Havia força. E talvez, no fundo, ela me lembrasse de alguém que eu havia perdido há muito tempo. Conheço um lugar. Ouvi minha própria voz dizendo, como se outra pessoa estivesse falando. Não é muito, mas tem teto e paredes. Ela assentiu uma vez, sem demonstrar alívio exagerado, como se soubesse que eu ajudaria antes mesmo de eu saber. Lourdes, ela se apresentou simplesmente. Os meninos são Miguel, apontou para o bebê no colo. Kaique, o do meio, fez um movimento tímido com a cabeça. E Pedro. O mais velho continuou me encarando com aquela seriedade desconcertante. Não me apresentei. Nomes eram luxos que eu havia deixado para trás há muito tempo. Voltamos pela trilha de onde eu havia vindo. Lourdes não reclamou da distância nem perguntou quanto faltava. Apenas seguiu, ajustando o bebê no colo quando ele ficava pesado demais, parando quando Kaique tropeçava, esperando quando Pedro se atrasava, olhando algum pássaro ou folha diferente. A chuva começou antes de chegarmos à cabana. Primeiro as gotas esparsas, depois o aguaceiro fechado. Corremos os últimos metros, todos encharcados, e entramos no abrigo escuro. Lourdes olhou ao redor sem julgar. Colocou o bebê no chão sobre uma manta que tirou da bolsa rasgada que carregava. Miguel estava claramente febril agora. A pele vermelha, a respiração acelerada, pequenos gemidos de desconforto. Ele tá doente. Kaique falou pela primeira vez, a voz fina e preocupada. Sei, Lourdes respondeu, passando as mãos nos cabelos molhados de Miguel. Mas vai passar. Acendi o fogo sem dizer nada. As chamas cresceram, aquecendo o ambiente. Lourdes tirou as roupas molhadas das crianças e as estendeu perto da lareira. Pedro e Kaique ficaram apenas de cueca, mas não pareciam constrangidos, apenas cansados. Só por uma noite, eu disse, mais para mim mesmo do que para ela. Amanhã vocês seguem viagem. Claro, ela concordou, sem questionar. Mas naquela noite, enquanto ouvia o bebê tossir e gemer no sono inquieto, enquanto via Lourdes fazer círculos nas costas pequenas para acalmar a febre, enquanto observava Pedro proteger o irmão menor com o próprio corpo durante o sono, naquela noite, algo começou a se mexer dentro do meu peito. Era um sentimento que eu havia enterrado tão fundo que nem sabia que ainda existia. Era o instinto de proteger, o desejo de cuidar, a necessidade de ser útil para alguém além de mim mesmo. Isso me assustou mais do que qualquer tempestade lá fora.
Fiquei acordado a noite toda, alimentando o fogo, ouvindo a respiração difícil do bebê, sentindo o peso de ter outras vidas dependendo, mesmo que temporariamente, das minhas decisões. Quando o sol raiou, eu sabia que nada mais seria como antes. O bebê começou a arder em febre antes mesmo do sol se esconder completamente. Miguel havia passado o dia inquieto, rejeitando o leite aguado que Lourdes tentava lhe dar, chorando baixinho, um choro diferente que qualquer pai reconhece como sinal de que algo não estava certo. Eu tentei ignorar. Mantive-me ocupado juntando lenha, verificando se o teto da cabana não tinha goteiras novas, qualquer coisa que me mantivesse longe daqueles olhos pequenos e desesperados. Mas quando a noite chegou, o choro do menino ficou mais fraco, e isso era pior do que qualquer grito. Lourdes tentou abaixar a febre com panos molhados na água fria do córrego. Balançava o filho no colo, sussurrava cantigas que eu não conhecia, mas que pareciam vir de um lugar muito profundo da memória. Pedro e Caíque se encolhiam perto da fogueira, observando a mãe com aquela preocupação silenciosa que crianças têm quando sentem que algo grave está acontecendo. Eu estava sentado do outro lado da cabana, fingindo que consertava uma correia da mochila, quando ouvi Lourdes suspirar fundo. Foi um suspiro de quem está no limite das próprias forças. Ele está muito quente, ela murmurou, mais para si mesma do que para alguém. Tentei continuar fingindo que não escutava. Tentei me convencer de que não era problema meu, que eu havia oferecido abrigo por uma noite e isso já era mais do que deveria ter feito, que aquela mulher e aquelas crianças não eram minha responsabilidade. Mas o choro fraco do bebê continuava, e a cada gemido eu sentia algo se retorcendo no meu peito. Eram sons que eu conhecia bem demais, sons que me levavam de volta para uma noite há 3 anos, quando meu próprio filho... Levantei-me bruscamente. Não podia pensar nisso. Não agora. Vou buscar mais água, murmurei e saí da cabana. Lá fora, a noite estava clara e fria. As estrelas brilhavam com uma intensidade que só existe longe das luzes da cidade. Respirei fundo, tentando limpar a cabeça, tentando afastar as memórias que insistiam em voltar. Quando cheguei ao córrego, ajoelhei na margem e olhei meu reflexo na água escura. O rosto que me olhava de volta era o de um homem que havia desistido de tudo. Cabelos longos e desalinhados, barba por fazer, olhos que haviam esquecido como brilhar. Foi então que ouvi passos atrás de mim. Me virei e vi Pedro parado a alguns metros, me observando com aquele olhar sério demais para a idade que tinha. "O Miguel está muito doente?" ele perguntou, a voz pequena cortando o silêncio da noite. Eu não sabia o que responder, não sabia como falar com crianças. Há 3 anos eu evitava qualquer situação que me obrigasse a isso. "Sua mãe está cuidando bem dele." Foi tudo que consegui dizer. Pedro assentiu, mas não saiu de onde estava. Ficou ali, chutando uma pedrinha com o pé descalço. "Meu pai também ficou doente," ele disse depois de um tempo. "Começou tossindo, depois teve febre, depois sumiu." Suas palavras foram como socos no estômago. Olhei para aquele menino de 6 anos falando da perda com uma naturalidade assombrada e vi nele um reflexo do que eu mesmo havia me tornado, alguém acostumado demais com a ausência. "Ele não sumiu," ouvi minha voz dizendo. "Às vezes os homens saem procurando ajuda e, às vezes, demora para voltar." Era mentira, provavelmente uma mentira piedosa, mas naquele momento era o que aquele menino precisava ouvir. Pedro me olhou por um longo momento, como se estivesse avaliando se podia confiar nas minhas palavras. "Você não vai sumir também, vai?" ele perguntou. A pergunta me pegou desprevenido. Ninguém havia se importado se eu ia ou ficava há muito tempo. E agora aquele menino que mal me conhecia estava me pedindo para não abandoná-lo. "Não vou sumir," respondi, e percebi que era a primeira promessa real que eu fazia em anos. Voltamos para a cabana juntos.
Lourdes ainda balançava Miguel, que havia parado de chorar, mas respirava de forma irregular. Kaique dormia encolhido perto do fogo, usando a própria mão como travesseiro. Olhei para a cena e senti algo se partindo dentro de mim. Não era pena, era reconhecimento. Eu conhecia aquela sensação de desespero silencioso, de tentar salvar alguém que amas e não saber se vai conseguir. Peguei folhas secas que eu sabia que ajudavam com febre. Aprendi com minha avó décadas atrás. Fervi água numa panela velha que encontrei num canto da cabana. Preparei um chá fraco que não faria mal para um bebê. E isso pode ajudar, disse, oferecendo a caneca fumegante para Lourdes. Ela me olhou com surpresa, como se não esperasse que eu fizesse qualquer coisa além de tolerar a presença deles. É só chá de folhas, expliquei, constrangido. Minha avó usava quando eu era pequeno. Lourdes assentiu e começou a dar pequenos goles do chá morno para Miguel. O bebê fez cara feia, mas não rejeitou completamente. Sentei-me próximo o suficiente para observar, mas longe o suficiente para fugir se precisasse. E foi ali, naquele meio termo entre proximidade e distância, que algo começou a se curar dentro de mim. Não era o bebê no colo de Lourdes que eu estava vendo. Era meu próprio filho, anos atrás, numa noite similar. As mesmas mãos pequenas, a mesma respiração irregular, o mesmo desespero silencioso de quem ama e tem medo de perder. Mas desta vez, eu não estava bêbado. Desta vez, eu podia ajudar. Passamos a noite em turnos. Lourdes descansava enquanto eu alimentava o fogo e observava a respiração do bebê. Depois trocávamos. Ela cuidava de Miguel enquanto eu cochilava encostado na parede. Não conversamos muito, não precisávamos. Havia uma compreensão silenciosa entre dois adultos que sabiam o que era carregar responsabilidades pesadas demais. Quando o sol nasceu, Miguel estava melhor. A febre havia baixado. Ele aceitou mais do chá e até esboçou algo parecido com um sorriso quando Pedro fez careta para ele. O chá funcionou, Lourdes disse, e havia algo na voz dela que não era apenas gratidão, era respeito. Funcionou, concordei, sentindo um alívio que não experimentava há anos. Mas enquanto observava as crianças acordando, Pedro esticando os braços, Kaique esfregando os olhos, Miguel balbuciando no colo da mãe, eu sabia que havia me metido numa situação da qual não seria fácil sair. Não porque eles fossem um fardo, mas porque, pela primeira vez em 3 anos, eu havia me sentido útil novamente. E isso assustava mais do que qualquer tempestade. Nos dias que se seguiram, eu tentei manter distância. Disse a mim mesmo que eles ficariam apenas até Miguel se recuperar completamente. Apenas até Lourdes decidir para onde ir. Apenas até a próxima chuva passar, sempre apenas até algo, como se colocando prazos eu pudesse controlar o que estava acontecendo dentro do meu peito. Mas os risos tímidos das crianças ecoavam na madeira da cabana como música que eu havia esquecido que existia. Pedro descobriu que eu sabia fazer armadilhas para pescar e me seguia até o córrego todas as manhãs, observando em silêncio como eu amarrava os galhos e posicionava as pedras. Kaique encontrou uma família de sabiás que havia feito ninho numa árvore próxima e passava horas sentado embaixo dela, imitando os pios com uma concentração que me lembrava de mim mesmo na idade dele. Lourdes trabalhava em silêncio. Limpava o chão de terra batida da cabana com um pano velho. Organizava nossos poucos pertences em cantos que faziam sentido. Fazia sopa com o pouco que tínhamos, algumas batatas que eu havia trocado por peixe no último povoado, folhas verdes que ela conhecia da mata, ossos que ainda tinham carne grudada. Mesmo fraca, mesmo carregando o peso de 3 filhos e nenhum lugar certo para ir, ela fazia aquele abrigo precário parecer um lar. E isso me incomodava profundamente. Certa manhã, eu a vi dividindo um pedaço de pão entre os filhos. Metade para Pedro, um quarto para Kaique.
Um quarto que ela mastigava e amolecia na própria boca antes de dar para Miguel. E ainda guardava uma migalha para o dia seguinte, embrulhada num pano limpo. Fiquei observando da porta, vendo como ela se certificava de que cada um comesse antes de provar qualquer coisa. Como organizava as roupas secas das crianças antes de cuidar das próprias. Como cantarolava baixinho enquanto trabalhava, criando uma atmosfera de normalidade em meio ao caos. E foi nesse momento que o medo bateu forte. Medo de me acostumar. Medo de começar a depender daqueles sorrisos. Medo de que, quando eles fossem embora, e eles iam embora, todo mundo sempre ia embora, eu ficasse ainda mais vazio do que antes. Fui até a porta e disse com a voz mais dura que consegui: "Não sou bom nisso. Não quero vocês aqui." As palavras saíram como socos, destinadas a machucar antes que eu mesmo fosse machucado. Lourdes parou de cantarolar. Pedro baixou os olhos para o pão que segurava. Kaique se encolheu um pouco mais perto da mãe. Lourdes me olhou por um longo momento. Não havia raiva nos olhos dela, nem mágoa, apenas uma compreensão tranquila que me deixou ainda mais desconfortável. "Eu sei", ela disse simplesmente. "Também não sou boa nisso." Sua resposta me pegou desprevenido. Eu esperava argumentos, lágrimas, talvez indignação. Não esperava que ela concordasse comigo. Antes de ficar sozinha, eu nunca tive que tomar conta de 3 filhos sem ajuda. Nunca tive que decidir se devíamos comer hoje ou guardar comida para amanhã. Nunca tive que escolher entre um lugar seguro para dormir e um lugar perto de água limpa. Ela fez uma pausa, ajustando Miguel no colo. "Não sou boa em pedir ajuda. Não sou boa em confiar em estranhos. Não sou boa em não saber o que vai acontecer amanhã. Mas," ela me olhou diretamente, "às vezes a gente faz o que não é bom, fazendo mesmo assim." Saí da cabana sem responder. Precisava de ar. Precisava de espaço para respirar longe daqueles olhos que pareciam enxergar através das paredes que eu havia construído ao redor do coração. Caminhei até o córrego e sentei numa pedra lisa, deixando que o som da água corrente acalmasse os pensamentos agitados. Havia uma liberdade na solidão que eu estava perdendo. A liberdade de não se importar, a liberdade de não ter nada a perder. Mas naquela mesma madrugada, Miguel tossiu forte de novo. Ouvi o som atravessando as paredes finas da cabana, uma tosse seca, seguida de um chorinho abafado. Depois o barulho de Lourdes se levantando, provavelmente para verificar se ele estava com febre novamente. Fiquei deitado na minha manta do lado de fora, tentando ignorar. Repetindo para mim mesmo que não era problema meu, que eu já havia ajudado o suficiente, que eles tinham sobrevivido antes de me conhecerem e sobreviveriam depois que eu fosse embora. Mas o choro do bebê continuou. E depois ouvi Lourdes sussurrando palavras de conforto, sua voz carregada de uma exaustão que eu reconhecia bem. Me levantei, em silêncio. Entrei na cabana sem fazer barulho. Lourdes estava sentada perto do fogo, quase apagado, balançando Miguel no colo. Pedro e Kaique dormiam enrolados numa manta, um protegendo o outro com o braço. A luz fraca das brasas pintava tudo de um vermelho suave que tornava a cena ainda mais íntima. Sem dizer uma palavra, coloquei mais lenha no fogo. As chamas cresceram, aquecendo o ambiente. Troquei a água da bacia que usávamos para refrescar a testa de Miguel quando ele estava febril. Cobri Pedro e Kaique com um cobertor seco que eu guardava no meu canto. Lourdes me observou fazer tudo isso sem comentar. Quando terminei e me virei para sair, ela falou baixinho. "Obrigada, parei na porta sem me virar." "Por quê?" perguntei. "Por que não vai embora? Por que não me odeia? Por que não tem medo?" "Porque," ela disse, a voz ainda mais baixa, "você também está perdido. E pessoas perdidas têm que se ajudar." Suas palavras ficaram comigo pelo resto da noite, porque ela estava certa. Eu estava perdido. Havia 3 anos que eu apenas existia.
sem direção, sem propósito, sem nada além da dor que carregava como uma mochila pesada demais. Mas ali, naquela cabana improvisada, cuidando de um bebê doente no meio da madrugada, eu havia sentido algo que achava ter perdido para sempre. A sensação de que minha presença fazia diferença. E isso era simultaneamente a coisa mais reconfortante e mais assustadora que eu havia experimentado em muito tempo. 3 dias depois, tudo mudou de novo. Eu havia acordado mais cedo que o normal, antes mesmo do sol tingir o horizonte de laranja. O ar estava úmido, carregado da promessa de mais chuva, mas ainda havia tempo para algumas horas de pescaria antes do tempo fechar. Peguei a vara improvisada que havia feito com um galho flexível e linha, que consegui no último povoado. Pedro acordou quando eu estava saindo e me seguiu até o córrego sem pedir permissão. Havia se tornado minha sombra nos últimos dias, um menino silencioso que observava tudo o que eu fazia, com uma atenção que me lembrava de mim mesmo quando era pequeno, aprendendo os segredos da mata com meu avô. Deixei que ele viesse. Não porque eu quisesse companhia, mas porque era mais fácil do que explicar por que ele não podia vir. O córrego estava mais cheio por causa das chuvas recentes. A correnteza era mais forte, mas ainda controlável. Encontramos um local onde as pedras formavam uma pequena represa natural, um lugar perfeito para os peixes descansarem. Fica aí. Indiquei uma pedra plana onde Pedro poderia sentar. E não faz barulho. Peixe escuta tudo. Ele assentiu seriamente e se instalou na pedra, quieto como uma estátua. Lancei a linha na água e começamos a esperar. A pescaria sempre foi minha forma de meditação. O silêncio, a paciência, a conexão com algo maior que os problemas humanos. Foram quase 2 horas de silêncio compartilhado. Pedro não se mexeu, não reclamou, não fez perguntas, apenas observou a linha na água com a mesma concentração que eu. Quando finalmente peguei um surubim pequeno, mas gordinho, ele sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro que eu havia visto no rosto daquele menino. "Posso tentar?" ele perguntou, os olhos brilhando de expectativa. Hesitei. Dar a vara para ele significava aceitar que ele estava ali não apenas como observador, mas como... "O quê? Companheiro?" A palavra me assustou, mas entreguei a vara mesmo assim. "Segura firme. Quando sentir puxar, não puxa de volta na hora. Deixa ele cansar primeiro." Pedro segurou a vara com as 2 mãos pequenas, concentrado como se estivesse carregando algo muito precioso. E talvez estivesse. Talvez aquele momento fosse precioso para ele, de uma forma que eu não conseguia entender completamente. Foi quando a tragédia quase aconteceu. Um peixe maior mordeu a isca e puxou forte. Pedro se desequilibrou, tentando segurar a vara, e escorregou da pedra molhada. Vi tudo acontecer em câmera lenta, o menino caindo na água mais funda, a correnteza o puxando rio abaixo, o desespero nos olhos dele quando percebeu que não conseguia tocar o fundo. Não pensei, apenas agi. Mergulhei na água gelada e nadei até ele. A correnteza era mais forte do que eu havia calculado, mas consegui alcançá-lo antes que fosse levado para a parte mais perigosa do córrego. Peguei-o pelo braço e o puxei até a margem, ambos tossindo água lamacenta. Pedro estava em choque, mas ileso. Algumas escoriações nos joelhos e cotovelos, nada grave. Mas quando o vi ali, molhado e tremendo, algo se partiu dentro de mim de uma forma definitiva. Eram os mesmos olhos assustados, o mesmo tamanho pequeno, a mesma vulnerabilidade absoluta que meu próprio filho havia mostrado na última noite que passei com ele. E desta vez, eu havia conseguido salvá-lo. Sentei na margem do córrego, Pedro ao meu lado, ambos encharcados e respirando pesado. O menino me olhava com uma mistura de gratidão e admiração que me fazia sentir simultaneamente orgulhoso e culpado. "Desculpa", ele murmurou. "Perdi sua vara." A vara tinha sido levada pela correnteza junto com o peixe que havíamos pescado.
Mas naquele momento eu não me importava nem um pouco com isso. A vara não importa, respondi, a voz mais rouca do que eu pretendia. Você tá bem. É só isso que importa. Voltamos para a cabana em silêncio. Lourdes viu nosso estado e não fez perguntas. Apenas aqueceu água para nos limparmos e fez curativo nos arranhões de Pedro com tiras de pano limpo. Kaique observou tudo com aqueles olhos grandes e preocupados, enquanto Miguel balbuciava no colo da mãe, alheio ao drama que havia se desenrolado. Mas aquela noite eu não consegui dormir. Ficava olhando para o teto da cabana, ouvindo a respiração tranquila das crianças, revivendo o momento em que vi Pedro escorregando da pedra. E por mais que tentasse afastar os pensamentos, eles sempre voltavam para a mesma questão. E se eu não tivesse conseguido salvá-lo? Era uma pergunta que eu conhecia bem, uma pergunta que me assombrava há 3 anos. Saí da cabana e sentei na varanda improvisada que havia construído com tábuas velhas. A noite estava clara, sem vento, com o tipo de silêncio que parece amplificar os próprios pensamentos. Foi quando Lourdes apareceu com 2 canecas de chá quente. Não consegue dormir, ela disse, oferecendo uma das canecas. Não era uma pergunta. Não, admiti, aceitando o chá. O líquido quente desceu pela garganta, aquecendo o peito por dentro. Ficamos sentados lado a lado por um longo tempo, bebendo o chá em silêncio. Não era um silêncio desconfortável. Era o tipo de silêncio que existe entre pessoas que reconhecem a dor uma da outra sem precisar nomeá-la. Você salvou ele hoje, Lourdes disse finalmente. Quase não salvei. Respondi, a voz mais baixa do que eu pretendia. Quase aconteceu de novo. De novo. E foi ali, naquela varanda precária, sob um céu estrelado que testemunhou tantos segredos ao longo dos séculos, que eu finalmente falei sobre aquilo que me consumia há 3 anos. Também tive um filho, comecei, as palavras saindo com dificuldade, como se estivessem presas há muito tempo. Morreu por minha culpa. Lourdes não disse nada. Apenas segurou a xícara com as 2 mãos e continuou olhando para as estrelas, dando-me o espaço para falar no meu próprio ritmo. Eu bebia muito naquela época, todo dia. Achava que controlava, que sabia quando parar. Mas engoli o nó na garganta. Naquela noite estava chovendo. Minha mulher estava doente, com febre alta. O menino, meu filho, ele começou a ter convulsões. A memória voltou com força total. O pânico no rosto da minha mulher, os olhinhos do meu filho revirados, a urgência desesperada de chegar ao hospital. Dirigi bêbado. Achei que conseguia. Achei que era só questão de ter cuidado, mas... A voz falhou. Não consegui. Bati numa árvore a 3 quilômetros do hospital. Minha mulher morreu na hora. Meu filho levou mais 2 horas para morrer. O silêncio que se seguiu não era vazio. Era cheio de compreensão, de uma dor compartilhada que não precisava de palavras para ser reconhecida. Desde então, eu só sobrevivo, continuei. Não vivo, apenas existo, porque não mereço mais do que isso. Lourdes ficou quieta por mais um tempo. Quando finalmente falou, sua voz era suave, mas firme. Eu não sei o que você merece. Sei que hoje você salvou meu filho. Sei que cuidou do Miguel quando ele estava febril. Sei que... Ela me olhou diretamente. Você não precisa carregar isso sozinho para sempre. Como você consegue não me odiar? Perguntei, a pergunta que me atormentava desde que contei a história. Como consegue deixar seus filhos perto de alguém como eu? Por quê? Ela disse, e havia uma sabedoria antiga na sua voz. Você não é mais a pessoa que cometeu aquele erro. Você é a pessoa que salvou meu filho hoje. As 2 coisas são verdade ao mesmo tempo. Suas palavras ficaram suspensas no ar noturno como uma bênção que eu não sabia que precisava ouvir. Pela primeira vez em 3 anos, alguém havia me escutado sem me julgar.
Alguém havia olhado para a pior versão de mim mesmo e ainda assim escolhido ficar. E isso, eu percebi, era o começo da cura. 2 semanas depois, tomado pela culpa que eu pensava ter superado, explodi. Não houve um motivo específico. Talvez tenha sido ver Pedro tentando amarrar os galhos da mesma forma que eu havia ensinado, com a língua de fora na concentração. Talvez tenha sido Caíque me chamando para ver um ninho novo que os sabiás haviam construído, como se eu fosse alguém importante em sua vida. Talvez tenha sido Miguel estendendo os bracinhos para mim quando chorava, como se eu fosse uma fonte de conforto ao invés de destruição. Ou talvez tenha sido simplesmente o medo. O medo terrível de me permitir amar de novo e ter que enfrentar a possibilidade de perder tudo mais uma vez. Seja qual tenha sido o motivo, acordei naquela manhã com o peito apertado e uma raiva surda queimando no estômago. Lourdes estava preparando mingau para Miguel, cantarolando baixinho. Pedro ajudava Caíque a amarrar os cordões dos sapatos gastos. A cena era tão normal, tão parecida com a família que eu havia destruído anos atrás. Eu não sei viver com gente por perto, disparei, interrompendo a harmonia matinal como uma pedra atirada numa superfície lisa de água. Vocês vão embora amanhã. O silêncio que se seguiu foi pesado. Pedro parou com o cordão na mão. Caíque se encolheu. Miguel, sensível às mudanças de humor mesmo sendo tão pequeno, começou a fazer biquinho. Lourdes parou de mexer o mingau e me olhou. Não havia raiva nos olhos dela, nem surpresa. Apenas uma tristeza tranquila, como se ela já esperasse por esse momento. Tá bem, ela disse simplesmente. A gente vai embora amanhã. A facilidade com que ela aceitou minha decisão me deixou ainda mais furioso. Eu queria uma briga. Queria que ela lutasse, que me desse motivos para expulsá-los com raiva, ao invés de com essa dor que parecia me engolir por dentro. É só isso? Perguntei, a voz mais áspera do que pretendia. Não vai nem perguntar por quê? Eu sei por quê, ela respondeu, voltando a mexer o mingau com movimentos calmos. Você tá com medo, e quando a gente tá com medo, às vezes machuca quem ama antes que eles possam machucar a gente. A palavra ama ficou suspensa no ar como um tiro, porque era verdade. Eu havia me apegado àquelas crianças de uma forma que não planejei nem quis. Pedro, com sua seriedade precoce e seus olhos que buscavam aprovação. Caíque, com sua gentileza silenciosa e sua capacidade de encontrar beleza em ninhos de pássaros. Miguel, com seus sorrisos banguela e a forma como agarrava meu dedo com a mão inteira. E Lourdes. Lourdes, com sua força tranquila, sua capacidade de transformar qualquer lugar em lar, sua forma de me olhar como se eu fosse mais do que a soma dos meus erros. Saí da cabana batendo a porta. Precisava de ar. Precisava de espaço para respirar longe daqueles olhos que me viam melhor do que eu mesmo me via. Caminhei sem destino pelas trilhas que conhecia de cor. O sol estava forte, mas eu não sentia o calor. Não sentia nada além de um vazio que crescia a cada passo que me afastava da cabana. Parei num mirante natural, uma pedra grande que oferecia vista para todo o vale. Lá embaixo, podia ver o córrego serpenteando entre as árvores, as trilhas que havia percorrido sozinho por tanto tempo, os lugares onde havia acampado quando a solidão era minha única companhia. Em poucas semanas, tudo aquilo havia mudado. Agora, quando olhava para o córrego, pensava em Pedro aprendendo a pescar. Quando via as trilhas, pensava em Caíque coletando pedras coloridas. Quando olhava para os locais de acampamento, pensava em como seria ensinar Miguel a identificar pegadas de animais quando ele crescesse. Como havia permitido que isso acontecesse? Como havia deixado que pessoas entrassem na minha vida organizada de solidão e mudassem tudo? A resposta veio com uma clareza dolorosa, porque eu estava cansado de estar sozinho. Cansado de carregar a culpa como uma mochila que só ficava mais pesada com o tempo. Cansado de existir sem viver.
Quando voltei para a cabana, já era final de tarde. Lourdes havia arrumado os poucos pertences da família numa trouxa pequena. As crianças estavam quietas demais, com aquela quietude que vem da sensação de que algo ruim está acontecendo, mas elas não sabem bem o que. Vocês não precisam ir embora hoje, murmurei constrangido. Amanhã de manhã é melhor. Tá bom. Lourdes concordou sem fazer drama da minha mudança súbita de planos. Naquela noite, preparei um jantar melhor do que o normal. Peguei batatas doces que havia guardado, fiz uma sopa mais substanciosa, até arranquei algumas frutas silvestres que cresciam perto dali. Era uma forma patética de me desculpar, mas era o que eu sabia fazer. Durante o jantar, tentei memorizar tudo. O jeito como Pedro mastigava devagar, sempre certificando-se de que os irmãos tinham comida suficiente antes de pedir mais. A forma como Kaique dividia tudo ao meio antes de comer, uma metade para ele e outra que oferecia para qualquer um que estivesse por perto. O som que Miguel fazia quando algo o deixava satisfeito, um murmurinho baixo que parecia com o ronronar de um gatinho. Depois do jantar, Pedro se aproximou de mim com algo na mão. "Isso é para você", disse, estendendo uma pedra lisa que havia encontrado no córrego. Não era nada especial, apenas uma pedra comum que a água havia polido até ficar suave e brilhante. "Para você lembrar que você me salvou." Peguei a pedra e senti o peso dela na palma da mão. Um peso pequeno, mas significativo. Como o peso da responsabilidade, como o peso do amor. "Pedro", comecei, mas não sabia como continuar. Como explicar para um menino de 6 anos que eu estava fugindo porque tinha medo de amá-lo? Como dizer que sua mãe havia me ensinado que era possível carregar a culpa e ainda assim escolher a vida? "Você não precisa ser perfeito", Lourdes disse baixinho, repetindo as palavras que havia falado semanas atrás. "Só precisa estar aqui." Olhei para ela, para as crianças, para a cabana que havia se transformado em algo parecido com um lar. E tomei a decisão mais assustadora e mais certa da minha vida. "Não quero que vocês vão embora", disse, a voz mal passando de um sussurro. Quero tentar ser uma família de verdade." Lourdes sorriu. O primeiro sorriso completo que eu havia visto no rosto dela. Pedro pulou no meu colo com uma força que quase me derrubou. Kaique se agarrou na minha perna. Miguel balbuciou sons alegres que poderiam ter sido qualquer coisa, mas que soaram como aprovação. E ali, naquela cabana perdida no cerrado, rodeado por pessoas que haviam escolhido me amar, apesar dos meus defeitos, eu finalmente entendi o que significava estar em casa. Não era um lugar, era uma escolha. A escolha de ficar, a escolha de tentar, a escolha de acreditar que o amor pode ser mais forte que o medo. Nos meses que se seguiram, construímos uma vida real juntos. Ampliamos a cabana, criamos uma horta. Pedro aprendeu a pescar de verdade. Kaique descobriu que tinha jeito para identificar plantas medicinais. Miguel deu seus primeiros passos no quintal que criamos juntos. E eu aprendi que a redenção não vem de uma hora para outra, vem de escolhas pequenas e diárias. A escolha de acordar e tentar ser melhor do que ontem. A escolha de aceitar o amor que é oferecido. A escolha de oferecer amor de volta, mesmo quando o medo sussurra que é perigoso demais. Numa tarde, 6 meses depois, eu estava ensinando Pedro a fazer armadilhas quando ele me olhou com aquela seriedade que já conhecia bem. "Você é meu pai agora?", perguntou. A pergunta me pegou desprevenido. Olhei para aquele menino que havia se tornado parte de mim sem que eu percebesse, que carregava meu jeito de andar e repetia expressões que eu usava, que me procurava quando tinha pesadelos ou quando queria compartilhar alguma descoberta importante. "Se você quiser", respondi a voz embargada. "Eu quero", ele disse simplesmente, e depois, com a sabedoria devastadora das crianças, "Você salvou a gente, mas acho que a gente salvou você também."
Ele estava certo. Aquela família improvável, formada por acidente numa trilha chuvosa, havia me salvado de uma forma que eu nem sabia que precisava ser salvo. Havia me devolvido o propósito. Havia me ensinado que é possível carregar cicatrizes e ainda assim ser inteiro. Hoje, quando olho para trás, percebo que o momento mais importante não foi quando eu os salvei da chuva ou quando salvei Pedro do córrego. Foi quando aceitei ser salvo por eles. Quando permiti que o amor entrasse pelos buracos que a dor havia deixado e transformasse essas feridas em portas. Porque às vezes a cura não vem de esquecer o que nos quebrou. Vem de aprender a amar com os pedaços que sobraram. E descobrir que esses pedaços, quando unidos pelo amor de pessoas que escolhem ficar, podem formar algo ainda mais forte do que o que existia antes. O Apache solitário morreu naquela trilha chuvosa. O que nasceu no lugar foi um homem que aprendeu que a verdadeira coragem não está em caminhar sozinho pela vida. Está em aceitar a mão estendida e caminhar junto com quem ama, um passo de cada vez, em direção a um futuro que se constrói dia após dia. E se alguém me perguntar se um coração ferido pode amar de novo, eu vou apontar para esta família que o destino juntou no meio do nada. Vou contar sobre uma mulher corajosa que estendeu a mão para um estranho perdido. Sobre 3 crianças que me ensinaram que o amor não precisa de explicações, apenas de presença. A resposta não vem das palavras. Vem do som das risadas que preenchem nossa casa. Vem do cheiro de pão quente saindo do forno que construímos juntos. Vem dos planos que fazemos para o amanhã, dos sonhos que plantamos como sementes no quintal da nossa vida compartilhada. Porque foi naquele gesto simples, naquela noite de confissão e chá, que ela me salvou. E a partir dali, escrevemos juntos uma história que prova que, às vezes, os finais mais bonitos começam nos momentos mais improváveis. O silêncio que me acompanhou por tanto tempo não desapareceu, mas agora ele não é mais vazio. É cheio de possibilidades, de amor não dito, mas sentido, de uma paz que só vem quando finalmente paramos de fugir de nós mesmos. E essa é a verdade mais profunda que aprendi. Não precisamos ser perfeitos para sermos amados. Precisamos apenas ser corajosos o suficiente para ficar.